Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Oscar 2020, quem foram os vencedores, as grandes surpresas, as grandes decepções e a vitória histórica de Parasita como melhor filme. Para começar então, a gente queria citar aqui o melhor curta-metragem de animação, curta-metragem live action e documentário, que foi uma categoria que nos chamaram muita atenção. Acho que tem grandes curta-metragens aqui mesmo, e é uma categoria bem mais empolgante que várias outras desse Oscar. Eu acho que pra mim são as categorias mais empolgantes, assim, porque elas te permitem conhecer muitos filmes que a gente não assistiria em outros momentos do ano, enfim. E quando eles são indicados ao Oscar é uma oportunidade de conhecer novas produções feitas de maneira diferente. Se a gente pegar ali o curta de animação, são 5 animações diferentes, de estilos diferentes e muito interessantes a gente conhecer. Então, pra mim, foram as categorias mais interessantes, assim, empolgantes. E até falando de curta-metragem live action também, em produções de vários lugares do mundo, bem mais diverso os indicados aqui do que nas outras categorias, né? São mais americanos os filmes. And the Oscar goes to... Na categoria de melhor documentário curta-metragem, a gente teve Learning to Skateboard in a War Zone, que foi aquele que me chamou mais atenção mesmo. Achei bem bonito o documentário, a história de umas crianças que andam de skate na zona de guerra. Melhor curta-metragem teve Neighbor's Window, que pra mim não merecia ter ganho, mas ganhou. Sária, fica aí a indicação. E curta-metragem animação, Hair Love ganhou. Um bom curta-metragem, não era meu favorito, mas... É justo. Eu achei a categoria ali do documentário em curta-metragem a que tinha os piores filmes entre essas 4 que a gente vai falar agora. O Learning to Skateboard, pra mim, era o melhor filme. O Life Overtakes Me também, ele tinha uma temática muito boa, apesar de não ser um documentário tão legal. O assunto era muito interessante. No caso do melhor curta-metragem, eu achei todos muito bons. Pra mim, poderia ganhar qualquer um, com exceção de Uma Irmã, A Irmã, não lembro o nome em português, que era um filme que ele era muito parecido com outro dinamarquês que teve ano passado, que era Culpa. E isso acabou me tirando um pouco do filme, eu fiquei, a mesma história e eu já sei o que vai acontecer. E no final até acontece de maneira diferente, mas mesmo assim eu não consegui comprar a ideia 100% por causa disso. Que tem um ponto que muita gente não viu Culpa, até por ser um filme dinamarquês que quase ninguém tem acesso, né? Mas não tiro o mérito do curta, porque eu gostei bastante, gostei mais do que o vencedor. Eu não tenho nada a falar sobre essa crítica aí. Mas se as pessoas, elas tirassem a barreira das legendas, Matheus, elas iriam conhecer filmes incríveis também, né? Disse um grande diretor aí de cinema. Então, eu gostaria de pedir que as pessoas assistissem o Culpa e não assistissem... Não vou ficar fazendo campanha contra o filme. Não, mas... é que o curta-metragem é mais fácil das pessoas assistirem, demanda menos 15 tempo, minutos, né? Sim. E ali no caso da melhor animação em curta-metragem, Hair Love eu acho um filme tematicamente muito bom, principalmente na questão da representatividade, mas eu preferia Memorable, muito por questões pessoais também, uma história que bate mais pessoalmente comigo sobre como ela aconteceu, me emocionou bastante. Mas eu acho que era uma categoria muito forte também. Tem um filme ali que eu acho que não é tão bom, que ele é muito mais convencional, assim, parece muito mais aquele estilo Disney Pixar de ser feito, e eu não me chamou tanto atenção, mas era uma categoria bastante forte também. É uma animação que ganhou, que é produzida pela Sony, né? A Sony que ganhou o Oscar de longa animado ano passado com Homem-Aranha no Aranhaverso. Então a Sony se especializando também em animação. E é um filmaço, né? Um filmaço. Essa a gente tem que dizer aqui que é um filmaço, não sei se a gente vai falar em outro episódio, mas aí eu deixo registrado nesse aqui. Merecido o Oscar. And the Oscar goes to... Bom, e para dar continuidade, agora a gente vai citar o melhor documentário, que também é uma categoria que nos empolgou bastante. Não é algo que a gente tenha muito acesso, a gente vê muito pouco documentário ao longo do ano. Geralmente a gente vê mais no Oscar mesmo. E que foi vencido por indústria americana. O documentário produzido pelo Barack Obama e a Michelle Obama, né? Distribuído por eles, pela Netflix. E eu acho que ganhou muito por ser o filme americano da lista.
Foi o filme mais visto nos Estados Unidos, ele tava na Netflix, então tinha um maior apelo, assim, das pessoas terem acesso maior a esse filme. Mas eu acho que o Indústria Americana, pra mim, ele não era o melhor. Eu acho que o For Summer e o The Cave, eles trazem uma temática muito interessante, muito relevante pra atualidade. Honeyland também é um filme muito bonito, é uma temática interessante e ambiental. E o Indústria Americana é uma temática interessante também, porque ele tá falando questão de produção, questão de trabalho, questão de classes, mas ele não é o melhor filme, na minha opinião. Ele não é o filme que me chamou mais atenção. Apesar de ser uma temática que me chama atenção, principalmente como estudante de geografia, que se interessa por essas questões produtivas, né? E o Democracia em Vertigem também era um ótimo filme, mas é um filme que eu já sabia que teria muito poucas chances. Eu acho que ele ficaria entre os últimos ali. Não que seja o pior documentário, mas era muito pouca chance de ganhar. Infelizmente não deu pro Brasil dessa vez de novo. A gente até torceu para que Democracia em Vertigem trouxesse o Oscar, não conseguiu, né? E eu acho que The Cave e For Summer têm temáticas muito parecidas, na verdade. Os dois tratam basicamente do mesmo tema, só que com visões muito diferentes. O For Summer, pra mim, é uma obra-prima documental, assim, merecia ter ganho. E Honeyland me chamou muita atenção porque é bem diferente, assim, é um documentário que não chega a ser bem um documentário, ele é quase uma ficção, tanto é que concorreu a filme estrangeiro também. Pra mim, um desses três merecia ter ganho, assim. Eu ficaria entre Honeyland e For Summer, com For Summer sendo disparado melhor. Eu acho que o The Cave e For Summer, eles podem ter dividido talvez um pouco dos votos por ter essa temática muito parecida, e aí as pessoas veem qual que elas se identificam mais, porque realmente a história é muito semelhante, são duas pessoas ali envolvidas numa questão hospitalar dentro da guerra e tentando sobreviver, mas o For Summer ele tem a cena do milagre, pra não dar nenhum outro spoiler, que é a cena que pra mim, quando eu vi, eu achava que ia ganhar o Oscar por causa daquela cena, porque é uma coisa que tu fica em ti pro resto da tua vida, assim, é um absurdo o que ela conseguiu capturar naquele momento, mas, enfim, Indústria Americana era o que estava mais bem cotado, acabou ganhando, mais dinheiro envolvido também, né, apesar de a gente achar que For Summer seria um filme incrível que merecia demais. É que, na verdade, o For Summer eu acho que ele foi muito pesado pra muita gente, É difícil ver e não se chocar, é difícil ter um carinho com ele por essa temática, mostrar a realidade tão forte, assim. Ele é pesado demais, é difícil ver. Talvez isso tenha feito com que ele diminuísse os votos. Ainda mais sendo um documentário mostrando cenas reais, porque a gente já vê isso em filmes mesmo, né? Por exemplo, O Mãe do Aronofsky, ele é um filme completamente pirado, com cenas muito fortes, muito pesadas, que muita gente se incomodou no cinema. E as pessoas, assim, teve os cinéfilos mais cults, assim, adoraram o filme, mas as pessoas, no geral, não gostaram porque todo mundo tá acostumado a ver aquele tipo de cena, e realmente é bem pesado. Então aqui, quando a gente vê um documentário que tá mostrando cenas reais, que ela capturou ali num momento de guerra, de fragilidade daquele lugar, é realmente muito mais difícil as pessoas gostarem tanto assim, né? Eu vou até usar um exemplo meu, que eu dificilmente viro a cara vendo filmes de ficção, dificilmente viro a cara, fecho o olho, e no For Summer, por alguns momentos, algumas vezes eu virei a cara, fechei o olho, que eu não conseguia ver. Eu que tenho esse costume de ver achando tranquilo, talvez por ser realmente as cenas reais da guerra ali, eu me impactei muito e não tive tanta coragem de ficar com o olho aberto vendo. São muitos filmes bons nessa categoria, a gente fica então a recomendação. Para todas essas 4 categorias que a gente falou agora, mas principalmente documentário, pra mim era muito forte esse ano. Seguindo então, a gente vai comentar aqui melhor trilha sonora, que foi ganha pelo Coringa, que foi a primeira mulher a ganhar na categoria, com o nome dela sendo... Hildur é um nome islandês, ele é difícil de ser pronunciado. A gente foi atrás do vídeo do Oscar pra ver como é que as pessoas pronunciavam. E quando começa o sobrenome dela, as pessoas começaram a aplaudir, não tem como ouvir. Eu acho que foi muito planejado isso dentro do Oscar, porque é muito difícil pronunciar. Mas é muito legal por ter sido a primeira mulher a ganhar. E é uma trilha sonora muito boa, assim, eu tava até ouvindo depois, a música ela se encaixa muito bem, ela é muito bem feita, muito bem pensada, né? Na verdade, a música, ela foi... Isso é uma coisa curiosa, assim, porque a música foi composta antes do filme. Então, o Joaquin Phoenix mesmo no set chegava e pedia pra ouvir a música. Ele mudou algumas cenas do roteiro em função da música. A cena do banheiro, né? Cena do banheiro. Então é uma música que tem um impacto direto no filme, é uma trilha sonora que tem impacto direto no filme e que, claro, era a franquia favorita e merecia ter ganho.
And the Oscar goes to... Falando meio por cima, assim, melhor canção original, Elton John ganhou seu segundo Oscar, merecidamente também, fez uma grande música para Rocketman. Mixagem de som, 1917 ganhou. Edição de som, Ford vs Ferrari surpreendeu, acabou ganhando também. Melhores efeitos visuais, 1917 ganhou. Melhor maquiagem, O Escândalo ganhou, que foi uma maquiagem muito boa, porque a gente não vê os atores, a gente vê as pessoas ali mesmo. E também tinha a questão dos cabelos, né? É maquiagem e cabelo, então elas estavam ali como aquelas representantes do jornal e perfeitas e muito parecidas. Pegar a personagem da Charlize Theron, tá igual, então foi muito bem feita essa questão. O diretor da Fox... Igual? Pois idêntico. Parece que é o cara que tá ali. Uhum. E melhor figurino foi o prêmio de Adoráveis Mulheres, o prêmio de consolação do filme, que é um filme muito bom, merecia ter ganho mais coisa, e ganhou só o figurino, que é o figurino que ajuda a construir o filme também. Na categoria de melhor direção de arte, ganhou Era Uma Vez em Hollywood, filme do Tarantino. E eu já tinha apostado nesse filme no bolão que a gente fez, porque eu achei que a reconstrução da cidade ela foi muito bem feita. E é muito interessante porque ele não usou efeitos especiais. Eles realmente pegaram aqueles carros antigos, reconstruíram as fachadas dos prédios. Então, eu acho que o design de produção aqui foi muito bem feito. Por mais que outros filmes também fossem muito bons, eu acho que foi bem merecido essa categoria. O design de produção dos filmes Tarantino é sempre uma questão à parte, assim, né? Porque a gente vê toda a reconstrução de época dele, Django, Os Oito Odiados, todos esses filmes ele consegue fazer uma construção de época muito boa, muito interessante, e que tu se sente dentro do filme, né? Inclusive o Bastardos Inglórios também é muito interessante, se sente realmente lá na Alemanha matando nazistas, né? Na categoria de melhor fotografia, a gente teve a vitória esperada de 1917. O Roger Deakins é um dos maiores nessa categoria de Hollywood. Ele já foi indicado mais de 15 vezes, né? E ganhou agora seu segundo Oscar. E era uma categoria bastante forte. Eu gostaria muito de ter visto o Farol ganhar, por ser um filme independente, por ser bastante diferente, eu trazer uma proporção de tela diferente, com o preto e branco, e as luzes ficaram muito boas. Mas eu acho que 1917 merecia muito ter ganho. Fiquei feliz que o Roger Deakins ele merece demais. Eu sou muito fã do Roger Deakins, ele ganhou o Oscar por Blade Runner 2049, que também é muito bom. E a fotografia de Coringa também era muito que me chamava a atenção, desde os trailers Coringa. Desde os trailers eu vi uma fotografia muito bonita e gostaria também que tivesse ganho. Gostei que o Roger Deakins ganhou. O Farol tem uma boa fotografia, mas eu ia achar muito clichê se ganhasse. Porque essa coisa de, diminuiu a tela, botou preto e branco, ganhou o prêmio. Pra mim ficaria meio clichê. Eu gostei do Roger Deakins ter ganho. Que nem Roma no ano passado, né? Que exatamente. Fez preto e branco, ganhou fotografia. Exatamente. Seria uma repetição de fotografia, né? Mas é que eu acho que o Farol, ele tem uma questão da luz também que eu acho muito interessante. Porque eles fizeram diretamente no preto e branco. Eles não fizeram um filme normal e depois passaram um filtro, né? Sei lá. E ficou muito legal pra mim a luz. Ela tá... Não sei, o jeito que eles fizeram ali tá muito bem feito. Mas realmente, o preto e branco ele chama um pouco mais atenção. Então o trabalho do Roger Deakins foi incrível. Ainda mais com toda a técnica que o filme foi feito, né? Foi bem merecido. Falando também que Ford vs Ferrari ganhou a melhor montagem. Surpresa. Uma surpresa, alguns, né? porque eu realmente não esperava. Eu achava que Parasita, o irlandês, pudesse ganhar. E também que o filme internacional a gente não vai se estender muito aqui. O Parasita ganhou, mas a gente vai falar dele mais pra frente. A gente vai falar bastante dele mais pra frente. And the Oscar goes to... Comentando um pouco sobre melhor animação, que deu Pixar de novo, né? Não era o nosso favorito, mas a Pixar tá lá, tem um investimento, tem bons filmes, mas talvez fosse a hora de premiar a Netflix. Tinha 2 filmes melhores e que mereciam mais. Pra mim, Eu Perdi Meu Corpo era o filme que mais merecia, apesar de eu ter votado no Klaus, porque também era um filme muito bonito e eu achei que tinha mais chance. Mas o Toy Story 4, pra mim, é um filme desnecessário. Ele tem uma trilogia muito boa ali com o 1, o 2 e o 3, eu acho que ele poderia ter se encerrado ali. O 4, pra mim, ele não traz algo novo na história, ele só tenta te pegar pela nostalgia, faz algumas coisas engraçadinhas ali, tem o Garfinho, que é um novo personagem que é engraçado, ele tem uma piada que se estende por bastante tempo, mas ela funciona. E eu acho que, assim, é um filme bom pra gente assistir, mas pra ganhar a melhor animação, acho totalmente errado. Não, e é um filme que desconstrói um pouco Toy Story, porque o Buzz foi completamente esquecido no filme. É uma história do Woody que eu não entendi por que existe. Pra mim, tinha encerrado no 13 ponto. E o Klaus, até por ser americano também, poderia ter mais chance, era um favorito. E Perdi Meu Corpo era a melhor das animações. E o Klaus, assim, eu não vejo que é uma história muito original, porque a gente comenta muito desse mito do Papai Noel e origem e como seria, mas eu acho que ela é muito bem feita, assim, ela te pega realmente na emoção.
E os personagens são interessantes, a gente vê lá o Papai Noel ali como aquele lenhador que faz brinquedos, e o carteiro também é bem engraçado. E eu acho que é uma animação até um pouco pesada, na minha opinião, para a idade, pela questão da violência, porque eles estão ali se matando, parecem aquelas histórias mais antigas, sei lá, tipo Romeu e Julieta, duas famílias que brigam e tal. Até a classificação indicativa na Netflix é 10 anos, não é uma classificação livre, não, que a gente tá livre. acostumado em desenho, né? Por essa questão do conflito, achei curioso isso, né? E acho que merecia bastante, mas pra mim, Perdi Meu Corpo seria melhor, é um filmaço. Não, e é um estilo de animação diferente também, o Klaus, porque ele traz aquele 2D de volta sem ser 2D, né? Então, merecia mais que Toy Story 4. E o Perdi Meu Corpo é um filme que, pra mim, ele parece não ser uma animação, ele parece ser uma animação feita como se fosse um filme, entende? Como se fosse um live action, porque o jeito que eles fazem esse filme é uma cinematografia muito semelhante a um live action, assim, só que animado. É muito interessante. Eu achei muito engraçado porque antes do Oscar ninguém falava de Perdi Meu Corpo. Depois que foi indicado, parece que todo mundo viu Perdi Meu Corpo. Virou uma coisa, nossa, é a animação do ano que todo mundo viu. E esse foi um fechamento nosso aí de antes, hein? Esse fechamento aí foi nosso. A gente citou ele antes do Oscar já, hein? Bem antes a gente já tinha visto. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai falar agora da categoria de roteiro adaptado e original, onde o adaptado ganhou Jojo Rabbit e o original ganhou Parasita. A vitória de Jojo Rabbit, ela já era esperada, ele é um favorito, né? Mas eu tentei acreditar com todas as minhas forças que ele não ia ganhar, porque eu não gostei do filme. Eu acho que a questão ali do Taika como personagem, pra não dar grandes spoilers, é muito legal, é muito engraçado. Mas de resto, é um filme que não funcionou pra mim desde o início. E eu gostaria muito que tivesse ganho Adoráveis Mulheres, como eu já tinha dito nas apostas. E eu achava que ia ganhar o Irlandês, só que o Irlandês saiu com nenhum prêmio, e isso foi bastante surpreendente. Por mais que ele fosse na Netflix, que tivesse talvez esse rejeito com o filme. Roma no passado ganhou vários prêmios, também era da Netflix, então eu achei que, por ser um filme do Scorsese, eles iam dar esse prêmio de consolação. E Jojo Rabbit ter ganho me deixou bastante chateado, acho que tinham muitos filmes melhores. Inclusive Coringa, inclusive Dois Papas, eu acho que pra mim Jojo Rabbit era o pior deles, mas pode ser um pouco de ranço meu também com o filme, né? Eu acho que é porque eu sou muito fã do Taika, então talvez eu fale um pouco pela emoção do Taika ter ganho, mas eu gostei de Jojo Rabbit, eu me interessei muito pelo filme, eu adorei o final do filme, eu saí feliz no final do filme, mas também queria que Adoráveis Mulheres tivesse ganho. Eu acho que era um roteiro muito melhor, era o melhor dos 5. Eu acho que a Greta merecia esse prêmio, merecia esse reconhecimento, e o Irlandês é o caso curioso, né, porque o filme da vida do Scorsese que não ganhou nada. É um sentimento estranho, porque ele com certeza ficou muito feliz de ter feito esse filme, né? No filme ele tava há anos já fazendo roteiro, mas ele também não foi reconhecido em muitos lugares, né? É bem curioso isso. Ele não ganhou nada em nenhuma premiação com o filme. Pois é. Só ganhou melhores atores, melhor grupo de atores, né? De resto não ganhou nada. E de roteiro original, uma surpresa nem tão surpresa assim, que foi Parasita. Eu já tinha colocado no meu bolão de melhor roteiro. Pra mim foi esperado isso daí. Eu achei que a academia ia acabar reconhecendo o Tarantino, né? Por ser um filme americano, por falar de Hollywood, e pelo Tarantino escrever diálogos muito bons, eu achei que ele ia ser premiado. E o roteiro original foi uma categoria interessante porque todos os roteiros foram escritos pelos diretores. Enquanto o adaptado, teve roteirista escrevendo e diretor dirigindo. Nesse não, no roteiro original foi o roteirista e diretor era a mesma pessoa, que é um fato curioso, né? É interessante citar. Os 5 filmes, com exceção de Entre Fatos e Segredos, também estavam lá na categoria de melhor filme, e foram basicamente os melhores diretores que estavam aqui, né? E é legal ver o Parasita ganhar também, porque ele enfrentou ali grandes nomes na questão da escrita e da direção. Porque pegou Tarantino, Noah Baumbach, Sam Mendes, o Rian Johnson nem tanto, mas ele é um cara que tem um apelo popular maior agora com Star Wars que ele fez, né? Nem tanto, porque o Star Wars dele foi meio conturbado, né? A gente teve alguns problemas, mas ele é um diretor com mais nome, assim, eu quero dizer, né? Sim. E o Bong Joon-ho, assim, ele escreveu em conjunto também o roteiro, mas ele surge ali como um outsider, né? Uma pessoa de fora, e ele vai lá e ganha de grandes nomes. Pra mim, principalmente o Tarantino, que consegue escrever roteiros incríveis com diálogos primorosos. E o Parasita ter ganho foi uma grande surpresa, pra mim foi a primeira grande surpresa da noite, e eu fiquei bastante feliz e já tava dando um caminho pro como a gente ia seguir pelo resto das premiações, né? Quando ganhou o roteiro, comecei a criar expectativa, esperança de que talvez fosse dar. Talvez fosse.
And the Oscar goes to... Seguindo, a gente vai falar da atuação, que não teve nenhuma surpresa, né? Foram os 4 favoritos que ganharam. Brad Pitt como coadjuvante, Laura Dern como atriz coadjuvante, Joaquin Phoenix melhor ator e Renée Zellweger como melhor atriz. E essa categoria, a categoria de atuações, eu gostaria que tivessem ganho outros atores, aqui na maioria dos casos. Eu gostei muito da atuação da Scarlett Johansson, fiquei triste que ela não ganhou. Gostei muito da atuação da Florence Pugh, mas eu fiquei feliz que a Laura Dern ganhou, porque pra mim era merecido. Gostei muito do Al Pacino e do Joe Pesci, eu acho que esse poderia ser um prêmio de irlandês, mas o Brad Pitt também tá muito bem. Foram categorias muito previsíveis, não mudou muito. A magia do Oscar aconteceu depois dessas categorias, e por mais que tenha sido merecido, eu fiquei com um gostinho um pouco amargo por algumas atuações. A da Renée Zellweger, eu acho que a Scarlett Johansson tinha que ter ganho esse Oscar. Ela tem uma cena que é... mais de uma cena, ela tem umas 3 cenas que são incríveis, né? Mas, enfim. Eu queria ter errado todo o meu bolão nessa categoria, porque eu queria surpresas. O Brad Pitt ganhou pelo conjunto da obra. Eu acho que o prêmio foi aquela coisa de tu fez tanta coisa legal que a gente podia ter premiado, não premiou, e vai te premiar agora. Cara, mas o Brad Pitt, ele tem uma cena subindo no telhado com cerveja no cinto que não tem como tu não dar um Oscar pra essa cena, entendeu? Porque ele entra com uma cerveja consertando o telhado e é um flashback dentro de um flashback e tu tem o Brad Pitt na cena. Então é difícil, né, cara? Não, e mostrando todo o seu físico aos 50 anos de idade, né? É verdade, tá trincado. Aí, falando de melhor atriz coadjuvante, eu torci pra Laura Dern, mas depois de um tempo eu queria que a Florence Pugh tivesse ganho, porque eu acho que a interpretação dela em Adoráveis Mulheres é melhor e mais importante pra história do que a Laura Dern. A gente já falou de Midsommar nesse episódio, porque é muito boa atuação dela em Midsommar também, só pra deixar registrado. Não chegou no Oscar, então a gente não fala do filme. Nem no Spirits chegou, cara. Não foi nem no premiação independente. Isso aqui é absurdo. Mas na premiação de terror ele tava lá. Não, pelo amor de Deus, né? E aí, melhor ator, o Adam Driver pra mim era o meu favorito. Eu acho que ele teve a melhor atuação entre todos. Mas o Joaquin Phoenix era meio óbvio que ia ganhar. Foi o Coringa, todo mundo queria ter visto no cinema, tava lá. E melhor atriz, concordo que a Scarlett Johansson era melhor, era a favorita, mas a Renée Zellweger também é uma coisa que te salva de não ser um fracasso, um filme horrível. Sabe que eu também gostaria que tivesse ganho o Adam Driver, porque pra mim foi mais completo, mas ao mesmo tempo, assim, quando eu vi o Joaquin Phoenix ganhando, e ele é um ator incrível, ele é um dos meus atores favoritos, então eu me sinto meio dividido de ter torcido contra ele, porque eu acho ele incrível. E por mais que o Adam Driver tenha sido melhor, quando ele subiu no palco, ele fez um grande discurso e tudo que envolve aquele ator, ele foi comer sanduíche com a esposa dele, que é a Rooney Mara, depois de ter ganho, nem foi na festa do Oscar, então ele é um cara ímpar, né? Ele é um grande ator, um dos melhores da geração dele. Pra mim foi merecido também. O discurso dele é um caso à parte, né? Que ele vem, fala um monte de coisa, como se não, ele não programou nada do que ele falou ali. Ele foi e começou a falar. E falou sobre Hollywood, falou sobre o vegetarianismo, o veganismo, e falou sem dizer o nome do irmão dele, né? Que foi uma cena muito bonita, uma homenagem muito bonita que ele fez pro irmão também. E todos os discursos do Joaquin são grandes discursos nas premiações. A gente viu aquele que ele falou sobre todos os atores, não sei se chegou a ver, que foi muito bonito, ele falando do Leonardo DiCaprio, que ele chegava a fazer os testes e tinha um cara lá chamado Léo que pegava todos os papéis e foi uma grande inspiração. Christian Bale, que não tá ruim em nenhum papel, ele falou pra ele. O Adam Driver, ele disse que ele tinha que estar recebendo os prêmios porque pra ele era a melhor atuação do ano. Então, todos os discursos dele, esse como uma homenagem aos atores, mas aqueles que têm crítica também, são muito bons, eles são muito relevantes. Ele poderia ter ficado ali falando 5 minutos enquanto estava no discurso, que eu tava totalmente prestando atenção nele. Totalmente naquele discurso. Não achei chato, enfadonho, em nenhum momento. Não, e foi um discurso que ele não queria aplauso, ele não queria nada. Ele queria falar e sair, ir embora. Ele tava constrangido de estar no palco recebendo o Oscar, né? And the Oscar goes to... Dando continuidade, a gente vai falar de uma grande surpresa, melhor direção, que aí já vai emendar no melhor filme, que foi o auge da noite. Parasita! Direção, então, o Bong Joon-ho ganhou por Parasita e ele tava enfrentando gente muito forte dentro da indústria. Martin Scorsese, o Sam Mendes já tinha ganho o Oscar com Beleza Americana. Que era o favorito. Quentin Tarantino. Todd Phillips nem tanto, porque ele fez um filme que muda um pouco
o resto da sua trajetória, ele vinha muito da comédia. E o Bong Joon-ho ganhando foi uma surpresa incrível. Nesse momento eu já tava surtando no Oscar, porque eu não esperava. Pra mim era mais fácil o Parasita ganhar de melhor filme do que o Bong Joon-ho ganhar de melhor direção, porque o Sam Mendes fez um trabalho incrível, mas eu fiquei muito feliz, era quem eu queria que tivesse ganho, e foi incrível. Foi um grande momento da noite, além do melhor filme, né? Eu achava que o Sam Mendes já tinha levado essa, na verdade, não esperava que o Bong fosse ganhar. O Todd Phillips, como tu falou, é um cara que vem da comédia, então ele fez Se Beber Não Case, aí faz o Cães de Guerra pra chegar no Coringa, que é o grande filme dele, ele não tem outro grande filme fora do Coringa. Então eu acho que ele tava correndo bem por fora. O Scorsese é um figurão, o Tarantino nunca ganhou essa categoria, eu achei que talvez, se não fosse o Sam Mendes, talvez o Tarantino ganhasse, até por isso. Mas fiquei muito feliz, muito surpreso com o Bong tendo ganho. Gostei do discurso dele, que ele cita as influências do Scorsese, a influência do Tarantino. Agradece o Tarantino por ter sempre botado ele na lista de melhores, né? Mas fiquei muito feliz com a vitória de Parasita, tanto na direção quanto em melhor filme. Exatamente. E o Parasita, assim, é muito legal, agora emendando também as duas, é legal ver esses Oscars vindo pra Parasita, porque, por diversos motivos, mas a Coreia do Sul, ela vem lançando grandes filmes nos últimos anos, né? E eles estão começando a ser reconhecidos agora, e principalmente dentro dos Estados Unidos, que é um Oscar que normalmente premia pessoas de lá, filmes de lá, onde são pessoas que elas não gostam de ver filmes legendados, filmes de fora, de outros países. O Parasita vem e faz um sucesso estrondoso ao redor do mundo, né? Principalmente no Brasil, em qualquer lugar que a gente vê no Brasil, assim, na internet, as pessoas falavam, Parasita tem que ganhar, Parasita tem que ganhar, Parasita tem que ganhar. Só que como é um Oscar nos Estados Unidos, foi uma surpresa muito grande e reconhece um pouco do cinema internacional e mostra que tem grandes filmes em outros lugares também. A Parasita fez história. É o primeiro filme de não língua inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Por mais que o artista tenha ganho, ele era um filme francês, mas ele era mudo, né? Então não era uma língua que estava sendo falada, né? E foi uma grande surpresa ter ganho, porque ninguém imaginava que Hollywood fosse reconhecer realmente. Ano passado Roma deveria ter ganho e não ganhou, então a gente imaginou que pudesse acontecer a mesma coisa. Que o Cuarón ganhou a direção e não ganhou o filme. Isso podia se repetir, mas a academia realmente teve a coragem de premiar um filme que era o melhor. Exato. Desde que estreou em Cannes, lá em maio, tá todo mundo falando desse filme, só se fala desse filme. Ele vem fazendo todo o trajeto, em todos os lugares que passa, todo mundo só fala de Parasita. Então, é um filme muito merecido de ter ganho a principal premiação do cinema mundial. E eu fico muito feliz, porque nas últimas premiações do Oscar, eu sempre saí com aquele sentimento de que não era o melhor filme que tinha ganho. Teve ali A Forma da Água, que ganhou, e pra mim 3 Anos para um Crime era melhor. Teve o Green Book, que ganhou, e pra mim qualquer outro filme era melhor. Então... Menos Bohemian Rhapsody. Eu não sei. Sinceramente. Bohemian Rhapsody é muito ruim, mas eu não sei. Porque Green Book é difícil. Cara, dá o prêmio pra Black Klansman, então. Infiltrado na Clã. Sério, era um filme 250 vezes superior ao Green Book. É muito superior, sabe? E nesse... Roma também, ano passado. Pra mim, Roma deveria ter ganho, né? No caso, qualquer um, mas Roma deveria ter ganho. E esse ano a gente sai com o sentimento de que foi o melhor filme, que foi extremamente merecido. O Bong Joon-ho é um cara muito legal, era só ver ele recebendo as premiações. Ele disse que estava pronto pra beber nos primeiros prêmios, e depois ele ganhou a direção e filme, então imagina o quanto ele não deve ter bebido depois disso. Ele falou que ia beber até o meio-dia do dia seguinte, né? E foi muito legal, cara. E aí dentro disso fica um questionamento de como vão ser as perspectivas pro Oscar dos próximos anos, né? O que tu acha, assim, nessa questão de agora um filme internacional finalmente ganhou? Será que a gente vai abrir brecha para outros filmes muito bons também surgirem? A gente tem Bacurau agora que tá estreando nos Estados Unidos. Será que tem alguma chance? Como é que tu vê isso? Eu acho que... Primeiro que Parasita tem um feito, assim, que vai ser difícil repetir, que é ele ter ganho Cannes e o Oscar. É muito difícil um filme que ganhou Cannes ganhar o Oscar. Então ele já é o grande filme da década só em função de premiação. Sem falar da parte técnica, que é maravilhosa, do filme que é maravilhoso. Eu acho que agora a gente vai viver 2 pontos em Hollywood. O primeiro é aquele talvez se abra para mais filmes de fora. E o segundo é talvez aquele que se feche, querendo que o cinema americano volte a ser a grande potência. Proteger o cinema americano. Proteger o cinema americano. Então vai depender muito de como vai repercutir toda essa vitória do Parasita e como dentro de Hollywood vai começar a se fazer as coisas. O Hollywood tem essa mania de remakes,
de filmes estrangeiros. O próprio Parasita vai virar uma série na HBO. Tô com bastante medo disso. Então, eles gostam de americanizar muita coisa. E talvez esse seja o meu medo em relação a essa vitória do Parasita. Essa questão da proteção, entre aspas, do cinema me deixa bastante preocupado, porque eu vi alguns tweets, principalmente de norte-americanos, estadunidenses, falando num tom assim de isso tá destruindo a América, essas pessoas de fora, etc. E foram postagens bem racistas, assim, me deixou bastante preocupado. Espero que não seja um todo da academia de pensar isso, né? De, bom, tá, premiamos nosso filme internacional, vocês encheram o saco pra caramba, agora vamos voltar a premiar outros filmes daqui, e nos últimos anos vem sendo filmes bem meia boca, né? Então isso me preocupa bastante, mas eu acho que, por outro lado, existe também bem forte a possibilidade de se abrir, e eu tô bastante ansioso pra ver quais filmes vão estar nesse circuito de premiação do ano que vem. Porque daí existem grandes filmes que vão ser lançados esse ano. Bacurau eu acho difícil concorrer, mas também seria bem interessante em alguma categoria, né? Filme internacional mesmo pode entrar, né? Pode entrar, então vamos ver como é que vai ser o futuro. É difícil a gente prever, mas eu espero que seja um futuro de abertura, de celebrar o cinema mundial, de começar a olhar essa premiação com um viés mais internacional do que só fechado dentro daqueles filmes. Eu confesso que eu fui pra esse Oscar. Claro, eu adoro ver o Oscar, mas eu fui meio sem uma motivação, assim, porque nos últimos anos sempre foram filmes meia-bocas, então eu esperava, vai ganhar 1917, Jojo Rabbit, que é um filme desse que eu não gostei tanto quanto outros. E aí logo nessa virada, assim, de começando os anos 2020 agora, né? Já começa com o Parasita ganhando, então cria uma expectativa muito grande que eles realmente comecem a premiar os filmes são os melhores, não os filmes mais senso comum. Então eu criei essa expectativa agora de que vai ser uma mudança boa para Hollywood. E é legal, assim, também ver a surpresa que Parasita ganha, porque os outros filmes, eles eram filmes muito bem cotados. Inclusive, eu queria deixar registrado, História de um Casamento, logo depois que eu assisti, pra mim ia ganhar melhor ator, melhor atriz, melhor filme, era um grande filme, né? E isso me lembrou muito Nasce uma Estrela, quando ele foi lançado, porque logo que ele foi lançado, acho que era setembro, outubro, era Bradley Cooper diretor, Bradley Cooper ator, Lady Gaga atriz, um pouco mais difícil, né? Mas Nasce uma Estrela melhor filme, e foi muito semelhante, né? E aí, logo depois ali do Globo de Ouro, 1917, surgiu muito doente. Nossa, como assim? Ninguém tinha visto direito aqui, principalmente no Brasil, né? Não tinha lançado ainda. Não tinha lançado, então, aliás, Sam Mendes ganhou em 1917, será, né? Surgiu esse burburinho. Coringa também, quando lançou, muita gente dizendo, nossa, que era um grande filme que talvez ganhasse. Então, é legal a gente ver o Parasita ganhando. Foram só 11 longas de língua não inglesa indicados, né? Não que ganharam. Então, eu espero que seja uma mudança de visão e foi muito legal, foi o melhor momento da noite, eu fiquei muito feliz. Ele subindo no palco com o Bong Joon-ho, né, com as estatuetas ali olhando e sorrindo, pra mim é o gif da noite, assim, achei incrível. Agora você falou isso, me lembrei, assim, a preocupação que eu tive é porque eles tentaram cortar o discurso do Parasita como melhor filme, né? E os próprios atores, diretores, quem trabalha em Hollywood estava lá, mandou religar tudo pra eles continuarem falando quanto eles quisessem. Isso talvez me preocupa um pouco, assim, que é o descaso com o filme que vem de fora, do tipo, fala 10 segundos aí, vamos ligar e acabou. Enquanto o Joaquin Phoenix pode ficar 5 minutos falando. Ele ficou bastante tempo. Então, só isso, assim, que talvez me preocupe um pouco para essa continuidade. Espero que seja um caso à parte, que Hollywood se abra para filmes completamente diferentes e filmes de fora, que são filmes muito bons e que merecem ter mais reconhecimento. And the Oscar goes to... O Oscar 2020 ele encerra muito bem a temporada de premiações do último ano. Muito também porque foi um grande ano pro cinema, a gente viu filmes muito bons, assim, um dos melhores anos pra mim de filmes que eu assisti, e ele encerra de uma maneira muito boa, por mais que algumas premiações ali a gente não tenha gostado tanto, como melhor animação, as principais ele acertou e ele realmente fez a coisa certa, que a gente tava com saudade disso acontecer, né? De filme realmente merecer e ganhar. E foi um ano com muitos favoritos, a gente, por mais que tivesse 1917, Parasita, a gente não sabia quem ia ganhar. Tinha essa dúvida muito grande de quem será o grande premiado. E foi um ano maravilhoso, espero que 2020 chegue bem, que seja tão bom quanto ou até melhor 2019. Exatamente. Então, é isso aí. Estamos encerrando aqui o nosso parecer do Oscar.
Nossos comentários sobre o Oscar a gente encerra por aqui. E queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Por favor, nos sigam lá no Instagram, Gama 12 Produções. Podem mandar mensagens sobre o que vocês estão achando dos programas, mandar sugestões de temas. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Valeu, galera. Um abraço E tchau.